18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sextou, hein, Karine Leão? Sextou, Carlão. E muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Boa noite especial também pra quem nos acompanha nas redes sociais. No @18 horas news. Fica com a gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Professores da rede estadual entram em greve geral no próximo dia 17 por tempo indeterminado. Greve nos ônibus também. Motoristas e cobradores marcam greve em Manaus a partir da próxima quarta-feira. Cientistas alertam que esse ano o fenômeno El Niño pode ser devastador para a Amazônia. Fabricantes de chocolates amazônicos é destaque em negócios do estado. Para 6 horas, 1 minuto, começando mais uma edição do programa 18 horas. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite, levando aí a notícia, a informação, os destaques do dia para você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é sexta, hein? Sextou 6 e 2, 12 de maio de 2023, no Aro. 18 horas. Olha lá, Karine, professores da rede estadual de ensino aprovaram em Assembleia Geral greve geral para a próxima quarta-feira, dia 17 de maio. Eles reivindicam reajuste salarial de 25%, além do pagamento das datas base de 2022 e também de 2023. Exatamente, Carlão, e a gente adiantou esse assunto ontem aqui no 18 horas. Bom, a Assembleia Geral foi ontem à tarde na Praça da Saudade, no Centro Histórico de Manaus. E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, reuniu mais de 1.000 profissionais. Estava cheio mesmo, eu vi as imagens. Bom, depois dessa decisão, Carlão, eles fizeram uma passeata nas ruas do centro aqui de Manaus. E o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso e traz pra gente mais detalhes. Vamos acompanhar. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas anunciou que a greve dos professores no estado está confirmada para começar a partir da próxima quarta-feira, dia 17 de maio. A decisão, segundo o sindicato, foi tomada na tarde desta quinta-feira durante uma Assembleia Geral que aconteceu na Praça da Saudade, no centro, na zona sul de Manaus. A principal reivindicação da categoria é o reajuste de 25% das datas bases 2022 e 2023, das progressões por titularidade e tempo de serviço e o plano de saúde para aposentados, como explica a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues. Sexta-feira, segunda e terça, nós ainda iremos à escola e vamos fazer o dever de casa, comunicar o nosso patrão, vamos comunicar os pais de aluno, os nossos alunos e chamar os nossos colegas que ainda não estão na greve para vir conosco somar nesta luta. Só assim nós conseguiremos vencer o mal que hoje assola a nossa categoria. Quarta-feira, dia 17, nós estaremos instalando a greve. Onde? Na Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã. Todos os trabalhadores que estiveram na praça, todos os trabalhadores que não foram, mas que vão aderir, devem se encontrar na Assembleia Legislativa às 9 da manhã e a partir de lá, aí sim, não iremos mais à escola. Iremos nos encontrar nos pontos de mobilização. O 18 horas procurou o governo do estado para saber se uma possível negociação será feita para atender aos profissionais e evitar a greve. Mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, hein, que pode ter greve também no transporte coletivo. O Sindicato dos Rodoviários informou que os motoristas e cobradores vão entrar em greve em Manaus a partir da próxima quarta-feira. Greve para todo lado, cara. Exato, Carlão. A paralisação foi decidida também em assembleia da categoria na manhã desta quinta-feira, depois do sindicato informar que não houve acordo com as empresas para ter o reajuste salarial de 12%. Vamos acompanhar mais detalhes com Cid Soares.
O Sindicato dos Rodoviários de Manaus decidiu, durante a Assembleia Extraordinária realizada nesta quinta-feira, que a greve da categoria foi confirmada para a próxima quarta-feira, 17 de maio. Os trabalhadores querem reajuste salarial de 12% e, caso não haja acordo, até a próxima terça-feira, haverá uma paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo. A decisão antecipada de anunciar a greve é para que haja tempo de uma negociação com o Sinetran e a Prefeitura de Manaus, conforme afirmou após a reunião o presidente dos rodoviários, Gilvancir Oliveira. Aqui estamos encerrando a Assembleia dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus para fechar a convenção coletiva 2023/2024. E aqui foi decidido que, caso as empresas não assinem a convenção até na terça-feira, o Sindicato Rodoviário está em greve por aumento do salário dos trabalhadores. No dia 25 de abril, os representantes do Sindicato dos Rodoviários, Sinetran, e da Prefeitura se reuniram para discutir o reajuste salarial dos trabalhadores e também o aumento do Vale Alimentação. A proposta de 12% de reajuste foi rejeitada pelo Sinetran e uma contraproposta foi feita com percentual de 4,65%. O Sinetran, por conta da ameaça de greve, emitiu comunicado nessa semana solicitando aumento da tarifa do transporte coletivo na capital, como forma de garantir recursos para o aumento do salário dos rodoviários. Por meio de nota enviada às 18 horas, a Prefeitura informou que está aguardando a notificação oficial do Sinetran e reforça que está trabalhando para que os usuários do transporte público não sejam prejudicados. Cid Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, sim, temos aí um novo golpe na praça, agora envolvendo o pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Os golpistas prometem descontos e indicam um link diferente aí do que é utilizado normalmente pelo site oficial da Cefaz. Quem faz o pagamento acaba, é claro, perdendo o dinheiro, Karine. Carlão, o fato é que a criatividade dos golpistas é infinita, né, Carlão? Essa é a verdade. Bom, o repórter André Meirelles está aqui com a gente, conversa ao vivo. Ele explica pra gente como é que funciona esse golpe, que já fez centenas de vítimas aqui no estado. Muito boa noite, André. Então, a situação chegou a um nível desse golpe que obrigou a Secretaria de Fazenda a emitir uma nota de alerta sobre esse tipo aí de crime, não é, André? Explica mais pra gente. Boa noite. Exatamente, Karime, Cid, muito boa noite para Karime, Carlão. E aí, boa noite para vocês, todos que nos acompanham. Olha só, a Cefaz aqui do Amazonas está fazendo esse alerta aos contribuintes sobre os sites falsos que estão sendo criados por criminosos, nos quais eles acabam cobrando o pagamento do IPVA por meio de Pix. Só que, de acordo com o órgão, a Cefaz não recebe pagamento por Pix e que apenas os sites oficiais, que são os cefaz.am.gov.br e o detran.am.gov.br, com esse domínio, estão habilitados a emitir os boletos bancários de pagamento destes e outros débitos fiscais. Como acontece o crime? Os golpistas geralmente oferecem descontos e indicam um link que é diferente desse domínio de am.gov.br, indicam aí esse link que tem utilizado uma oferta parecida com que é feita aí para os usuários sobre as promoções de descontos. Inclusive, é orientado pela Cefaz que esses descontos estão disponíveis inclusive nesses sites. Não há outro meio de comunicação com as pessoas que estão pretendendo pagar o IPVA aí do seu veículo, apenas mesmo por meio, ou indo pessoalmente ali para fazer o pagamento, ou então acessando esses sites oficiais, né? Eles utilizam então esse link, enviam para os clientes de alguma informação que eles conseguem receber para tentar aplicar esse golpe. Inclusive, o delegado Antônio Rondon, que é o titular da delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos, ele fala que golpes desse e outros tipos têm crescido cada vez mais aqui no estado do Amazonas. Como aconteceu recentemente também outro tipo de golpe, que é o leilão falso virtual, que já fez também várias vítimas aqui no estado do Amazonas. As vítimas são atraídas por anúncios em redes sociais, especialmente de veículos, e fazem cadastros em sites fraudulentos de leilões, que se parecem também com os verdadeiros. Agora a gente vai ouvir a fala do delegado, que ele explica mais sobre essa situação.
Um cuidado que a pessoa tem que ter é justamente com o endereço que aparece, o endereço eletrônico desse site. Normalmente o site falso, ele tem caracteres, informações que não condizem com a pessoa jurídica daqueles sites verdadeiros de leilões. Então essa é a primeira preocupação, verifique atentamente o endereço desse site. E você pode também constatar nas informações do site, eles indicam os endereços onde esses bens podem estar. A gente sugere que a pessoa tenha esse cuidado, que vai no loco verificar se de fato existem esses bens naquele endereço mencionado nos sites. 18 horas. E olha só, caso seja vítima de algum fraude, a polícia orienta que o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência em qualquer delegacia, inclusive pela delegacia virtual. Esse site, delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Mas não é só golpes na internet não, Caíme, Carlão, tem também o golpe da nota falsa, isso mesmo. Inclusive aqui em Manaus, porque a Polícia Federal apreendeu cerca de R$3.000 em notas falsas nos Correios ontem e 2 homens que estavam com as notas foram presos no local. Foi feita uma denúncia, a Polícia Federal então detectou que estava chegando aqui na cidade de Manaus essas notas falsas e foram exatamente até o local, só aguardar quem seriam os suspeitos que iriam até o local para receber essa encomenda. Assim que eles chegaram ali no local, foram abordados, foram surpreendidos ali e acabaram presos com a mão na massa, na verdade com a mão nos R$3.000 em notas falsas. Eles foram presos, levados ali para a sede da Polícia Federal, que fica no bairro Dom Pedro, e depois eles foram indiciados pelo crime de moeda falsa, vão ficar presos ali à disposição da Justiça. Caíme, Carlão. Valeu, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Não falta esperto nesse mundo, né, André? Valeu. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de saúde pública para ampliar a proteção da faixa etária de 0 a 14 anos contra doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde convoca pais responsáveis para atualizar o cartão de vacina de crianças e adolescentes na campanha de multivacinação que começa amanhã sábado, Karine. Exato, Carlão. E a campanha segue até o dia 25 de maio e vai ter o dia 20 de maio agora como dia D de mobilização. É o dia D nacional de mobilização. Vai abranger aqui 171 salas de vacina em todas as zonas da cidade. Então, se o seu filho precisa atualizar o cartão de vacinação, confira agora as dicas com a repórter Nathalie Moraes. Manaus começa uma nova campanha de multivacinação infantil neste sábado. O objetivo é intensificar a vacinação do público com idades entre 0 e 14 anos, para elevar a proteção de crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis. Os pais e responsáveis serão mobilizados para fazer a atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha seguirá o calendário básico nacional de imunização e vai até o dia 24 de maio. No dia 20 de maio, Manaus participa do dia D de mobilização. As autoridades de saúde locais e nacionais têm alertado para a baixa cobertura vacinal em todo o Brasil para doenças gravíssimas, como é o caso da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, que hoje em Manaus tem uma média vacinal entre 81% e 83% de crianças vacinadas, quando o recomendado pelo Ministério da Saúde para que nossas crianças estejam seguras é de 95%, como explica a gerente de imunização da Sensa, Isabel Hernandes. Essa vacina está na rotina do calendário básico de vacinação, sendo ofertada em 171 salas de vacina. As crianças, principalmente menores de ano, elas devem receber a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses. E fazendo um reforço com a gotinha aos 15 meses e 4 anos. Ressaltamos a importância do pai em levar essas crianças para vacinar, considerando que essa doença
ou ela deixa sequela ou pode levar a óbito. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que em 2022, entre as vacinas aplicadas no primeiro ano de vida, apenas a BCG, que é ofertada nas maternidades públicas após o nascimento, está com a cobertura de mais de 100%. Durante a campanha de multivacinação, Manaus vai manter as 171 salas de vacina abastecidas com os imunizantes. Os pontos de vacinação também vão oferecer vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe, indicada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério da Educação acaba de ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima dos 6 meses de idade. A recomendação vale a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Até então, apenas os grupos prioritários estavam recebendo a vacina no Sistema Único de Saúde, como a gente acompanhou agora na reportagem da Nathalie Moraes. Bom, a liberação da vacina da gripe para o público em geral acontece antes do encerramento da campanha de vacinação marcado para o dia 31 de maio. E o Ministério vai liberar mais de 80 milhões de doses da vacina que protege contra o vírus influenza, causador da gripe, que foram distribuídas pelo Ministério para todos os estados. Mas apenas 21 milhões, ou seja, 26% das pessoas, 26% dessas vacinas foram aplicadas até o momento. E a meta do Ministério é vacinar 90% da população. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a nova bancada do Amazonas na Câmara Federal chega aos 100 dias de mandato. E já temos aí, inclusive, deputados querendo uma plaquinha de funcionário do mês, se autoproclamando os mais produtivos, os mais eficientes, ou seja, aí, as últimas bolachas do pacote, Karime. Bom, não é, Carlão? Só resta a gente saber o que os trabalhos deles mudaram efetivamente na vida das pessoas, né? E para falar mais sobre o assunto, sobre esse desempenho da nossa bancada, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, chega junto, seja bem-vindo, Cadu. Então, conta pra gente, dá pra dizer aí que a nossa bancada é produtiva? Estão merecendo estrelinha? É merecedora? Estão merecendo a estrelinha aí, Cadu? Boa noite, conta pra gente. Cadu, nós não estamos ouvindo, a gente não fechou o retorno com o Cadu lá de Brasília. Enquanto isso, Carlão, vamos seguir adiante? Simbora, Karime, agora são 6h17, você no melhor mix do Brasil e vem aí o Parque Amazonino Mendes, que será construído pela Prefeitura de Manaus entre as avenidas Isaías Vieralves e Olívia de Menezes Vieralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisão entre as zonas leste e norte da cidade, Karime. E a Prefeitura, o Carlão, ela está avançando com a construção do futuro Parque Amazonino Mendes, que, segundo o prefeito, vai ter mais de 149 mil metros quadrados, como explica a repórter Nathalie Moraes. As obras do Parque Amazonino Mendes já avançam nas zonas leste e norte aqui da capital. A previsão é que o parque seja entregue em dezembro deste ano. O Parque Amazonino Mendes está sendo construído entre as avenidas Isaías Vieralves e Olívia de Menezes, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisão entre as zonas leste e norte aqui da cidade. As obras já estão na fase de armação das lajes dos quiosques gourmet e de estruturas das quadras de areia e poliesportiva. Segundo o diretor de planejamento urbano do Implurb, o arquiteto Pedro Paulo Cordeiro, os trabalhos estão avançados. Essa faixa verde, porque entre a ciclovia e a pista de caminhada vai existir uma arborização para proporcionar o sombreamento, né, e as pessoas possam praticar tanto caminhada quanto a ciclomobilidade durante, principalmente a parte do dia. E também temos aí a questão das calçadas que estão sendo regularizadas. As intervenções são feitas em frentes distintas. Serão criados no parque áreas de vivência bosqueadas,
faixa saudável com pista de caminhada, faixa verde para arborização e ciclovia, além dos quiosques com áreas de mesas e academias ao ar livre, segundo o diretor do Implurb. A parte de terraplanagem está quase concluída. Está sendo feita a questão do trabalho de microdrenagem, como também as bases de sustentação de alambrado das quadras de areia, também a quadra poliesportiva, e ainda a questão da confecção dos quiosques. Cada bateria de quiosque vão ter 3 lanches com banheiros. Para atender a todas as faixas etárias e grupos, foram projetados espaços para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, com um playground inclusivo e com um playpad. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Podemos chamar Brasília? Ok, então vamos lá. Vamos falar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Cadu, a gente estava aqui começando o assunto dizendo que temos aí, temos deputados querendo receber uma plaquinha de funcionário do mês por esses 100 dias de mandato. Cadu, conta pra gente, tem parlamentar merecendo, exatamente, né, Carlão? Tem parlamentar merecendo essa estrelinha aí? Conta pra gente, boa noite. Fala, Cadu. A nossa bancada é razoavelmente produtiva, porém ela é pouco eficiente ainda, Karine, por falta de experiência, por falta de influência também. Boa noite para você, Karine, boa noite, Carlão. Tá vendo, Carlão, que não é só eu que confundo o seu nome? Tá vendo, né? O André confundiu. Você viu lá o André, né? Boa noite, ouvinte do programa 18 horas. Karine, na política, 100 dias parece ser um número cabalístico, né? Quem está começando agora o mandato, principalmente, não pode perder essa oportunidade de lacrar em cima desse marco temporal. E tem aí deputado se auto-intitulando o mais produtivo da bancada do Amazonas. O Saulo Viana, por exemplo, Karine, chapou nas redes sociais dele que é o deputado mais produtivo do Amazonas. Ledo engano, né? Viu? Tá um pouquinho longe disso. E o deputado Amon Mandel também tentou emplacar na imprensa esse título de o mais produtivo. Pode até ser, viu, Karine? Porque o Amon realmente ele participou de muitos debates, fez muitas proposições nesses últimos 100 dias. Enfim, realmente o menino aí tá bastante acelerado aqui em Brasília. Mas em ambos os casos, não só nesses 2 casos, mas em todos os casos, Karine, é total exagero o deputado puxar a sardinha para sua brasa e dizer que ele, parlamentar, é o mais produtivo. Porque, Karine, não há como a gente comparar um deputado com outro. Porque, embora sejam todos parlamentares aqui em Brasília, cada um exerce a atividade do seu jeito. Tem deputado que só apresenta projeto de lei, tem deputado que só corre atrás de recursos do governo, tem deputado que só viaja, enfim, tem deputado de todo jeito aqui em Brasília. Então essa história de o parlamentar mais produtivo, você esquece, todos nós precisamos esquecer, porque é cilada essa história. Então o parlamentar está tentando, como vocês disseram, ter a última bolacha do pacote, colocar a plaquinha de funcionário do mês. Parece até coisa de criança, né, Cadu? Exatamente, coisa de parlamentar inexperiente acima de tudo. E para a gente tentar quantificar, eu fiz um levantamento bem básico, viu? Porque para mim também, como jornalista, como repórter que vai passar em busca de pesquisa para tentar saber a produtividade de cada um, não tem como a gente parametrar isso, porque um parlamentar não é igual ao outro. Mas eu fiz um levantamento aqui, básico, que diz o seguinte: número de projetos de lei. A bancada do Amazonas, em 100 dias, apresentou aí 74 projetos de lei. Né, muito projeto de lei, né, e nem sempre atendendo aos interesses públicos, né? Tem parlamentar aí pedindo pedindo a favor aí para prefeito, para não criminalizar prefeito que faltou com a previdência social dos servidores públicos, por exemplo. Tem também aquela história de projeto de lei do deputado Fausto que pede a pena de morte. Tem muita coisa aí, nem sempre. E a maioria dessas propostas, pelo menos 95% dessas propostas, não avançou para as comissões. Então está tudo muito novo, muito incipiente. Outro ponto, né, que é comum para quem é deputado que está começando, são audiências públicas, querem propor o debate. Então a bancada da bancada do Amazonas apresentou aí 25 propostas de audiência pública nesses 100 dias.
E também 90% desses aí não foram atendidos, estão em análise pela Câmara dos Deputados. Ou seja, 100 dias é muito pouco para a gente fazer análise de produtividade. E nem dá para a gente fazer tantas análises assim. Karine e Carlão. Cadu, olha só, o presidente Lula ele sancionou um projeto de lei que abre crédito especial de 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso nacional dos trabalhadores da enfermagem. Cadu, agora quanto esse novo salário cai aí na conta dos enfermeiros ali na Real? Olha, novela, Carlão, né? Novela, mas parece que está chegando no fim dessa novela, viu? Porque já vai, esse dinheiro já vai direto para a conta dos estados e municípios para que as prefeituras, os governos estaduais repassem esse dinheiro para as cooperativas, empresas privadas, os hospitais privados, os hospitais mantidos pelo SUS, né? Todas essas empresas, instituições que precisam pagar equipes de enfermagem. Agora depende do STF, viu, Carlão e Karine? O STF suspendeu o piso salarial nacional. Então, para que essa lei possa valer, o ministro Luiz Roberto Barroso tem que ir lá e sustar, né, revogar aquela suspensão que ele adotou alguns dias atrás. Então esse valor aí de 7,3 bilhões de reais já vai ser encaminhado para os estados e municípios para pagar os enfermeiros, que vão passar a receber R$ 4.750, os técnicos vão receber R$ 3.325, auxiliar de enfermagem vão receber R$ 2.375, assim como as parteiras, que vão também receber R$ 2.375. Essa lei vai ajudar, Karine e Carlão, 872 mil profissionais que estavam reivindicando aumento salarial há muitos anos. Então vai ajudar todo esse pessoal, não só do setor público, mas também do setor privado, do setor filantrópico e no caso do Amazonas, em Manaus especificamente, vai atender as empresas, os hospitais particulares que atendem planos de saúde, vai atender os hospitais, as cooperativas que prestam serviço para o João Lúcio, por exemplo, para o Pronto Socorro 28 de agosto, todo esse pessoal vai ser contemplado. Agora, apesar dessa grana já estar encaminhada para os estados e municípios, a Confederação Nacional da Saúde entrou com um ofício, tornou público um ofício, o qual orienta as prefeituras e os estados não pagarem o piso nacional, o salarial nacional da enfermagem, porque eles entendem que esse valor de 7,3 bilhões é insuficiente e por isso não vai atender a todas as prefeituras. Então, nesse processo de distribuição de recursos, vai ter muitas prefeituras pelo interior do Brasil passando necessidades para cumprir o pagamento do salário nacional dos enfermeiros. Karine e Carlão. Pô, complicado, aí fica capenga o negócio, né? Muito ruim isso, Cadu. Cobre um, descobre o outro. Muito ruim isso. Bom, Cadu, para finalizar, sobre a comissão de inquérito que vai apurar os atos de 8 de janeiro, a oposição parece que escalou deputados, digamos, barulhentos para defender o Bolsonaro e fazer oposição ao governo. É isso, Cadu? Conta pra gente. Exatamente, Karine. Eu tenho alguns parlamentares aqui que já estão escalados pela oposição. Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui nos 8 horas. Alô? Alô, Cadu? Cadu, Karine, perdemos um pouquinho o seu retorno, mas repete do início a resposta. Oi, Karine. Oi. Você está me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas, falando a questão do PT. O PT já apresentou os seus membros, né, que vão compor a CPI. Entre os membros está um deputado que é do estado do Maranhão, que ele é muito aliado ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora, Karine, a oposição também está divulgando seus nomes, que são, eu vou citar alguns: André Fernandes, do estado do Ceará, o delegado Ramagem, que é aquele delegado amigo da família Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, Felipe Barros. A gente lembra do Nicolas Ferreira, né? Aquele rapazinho novinho que botou a peruca lá no plenário, enfim. Entre os senadores estão Eduardo Girão, Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Jorge Seife.
todos esses nomes que eu estou falando para vocês, Karine e Carlão, são nomes de titulares e suplentes. Essa divisão, essa distribuição vai caber aos partidos, né, na hora da composição da CPI. Então tem também Esperidião Amin, Damares Alves e Luiz Carlos Reis. Luiz Carlos Reis, ele participou da CPI da Covid-19 e ele ficou polêmico, né? Que ele usou fotos de uma atriz pornô para dizer que essa mulher passou mal e venceu a Covid com tratamento precoce. Deu aquela polêmica danada, usou da Mia Khalifa, uma atriz pornô, transformou a CPI também numa piada na época. Então, esse artista, que é esse senador, ele vai participar dessa CPI. E o objetivo dessa CPI, Karine, vai ser embaralhar o coreto mesmo. O governo, a ala governista vai sair para o ataque contra os bolsonaristas, e os bolsonaristas, eles vão trabalhar para defender, para proteger, criar uma linha de proteção aí em favor de Jair Bolsonaro e também agora de Anderson Torres, né? Anderson Torres, ele recebeu a liberdade provisória ontem, então ele está apto a prestar depoimento na CPI. Só que o que a oposição pretende fazer? Pretende alegar que o estado de saúde dele não é bom, não é nada bom, e assim, dessa forma, prolongar o mais tempo possível a convocação dele para a CPI, porque ele é uma bomba relógio. O Anderson Torres tem o celular dele que foi encontrado, foram muitas informações que concretizam essa tentativa de golpe contra a democracia e envolve o ex-presidente Bolsonaro nesse esquema. E também coloque a história também do Mauro Cid. O Mauro Cid foi preso, tenente-coronel, foi o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso e no celular dele foram detectados muitos documentos, foram apreendidos dinheiro, ou seja, tem muitos elementos que vão ajudar bastante a ala do governo para tacar porrada em cima dos bolsonaristas, e os bolsonaristas perderem ali o seu objetivo de proteger o Jair Bolsonaro. Então, bang. Isso significa que vai ser um bang, Carlão. Isso significa que essa CPMI vai ser um tiro no pé para a oposição, porque os elementos que foram apurados agora pela Polícia Federal recentemente serão todos usados para atacar a linha de defesa de Jair Bolsonaro, de Anderson Torres e de Mauro Cid. Então vamos acompanhar, vamos ver se a oposição recua. Eu acho que não, porque tem outras CPIs aí que vão começar a surgir, a CPI do MST, a CPI das apostas, enfim, que tem deputado do Amazonas querendo se escalar. Inclusive, Carlão, só para encerrar essa parte, o Omar Aziz e o Eduardo Braga não aparecem nessa lista preliminar, viu? A gente já vem falando aqui que Omar Aziz estava cotado, o nome dele sumiu, desapareceu, porque ele nunca mais falou sobre esse assunto. E Eduardo Braga também. Ele estava cotado aí para assumir a relatoria, acabou sumindo e também desapareceu, e ele também não aparece nessa lista preliminar. Mas é porque o bloco do MDB e o bloco do União Brasil e do PSD não se manifestaram ainda para incluir os nomes dos membros nessa CPI. Então vamos seguir acompanhando, porque tem muitas emoções até o dia 17, que é quando começa a CPMI, provavelmente. Vamos com vocês. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Valeu, gente. Até segunda. Tchau. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, cientistas alertam para uma possível temporada de incêndios com cenários devastadores aqui na Amazônia. É o nosso assunto em instantes. Vamos agora, tempo e temperatura, né? Vamos saber como vai ser o fim de semana, sábado e domingo, tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 98%. E para o domingo, também a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. A mínima prevista é de 24% e a máxima pode chegar a 30 graus.
E Rio Negro subiu mais 4 centímetros e atingiu agora a marca de 27 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. Assim, o Rio Negro superou a cota de inundação, que é de 27 metros e 50 centímetros. Exatamente, Carlão. E falta menos de 1 metro para o Rio Negro atingir a previsão de cheia, que para este ano é de 28 metros e 51 centímetros. O rio deve continuar subindo, devendo atingir 28 metros e 64 centímetros, segundo os cálculos do Serviço Geológico do Brasil. E atenção, hein? Cientistas alertam que esse ano o fenômeno El Niño pode ser devastador para a Amazônia, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Americana. Existem 90% de chances do fenômeno ocorrer com forte intensidade no segundo semestre aí de 2023, hein, Karine? Carlão, e aqui para a Amazônia, né, isso pode significar uma temporada intensa de incêndios com cenários devastadores. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com o Rodrigo Soares. Na última semana, a Organização Meteorológica Mundial já havia indicado que as chances de as águas do Oceano Pacífico saírem de um estado neutro para o El Niño eram de 60% entre maio e junho, aumentando para cerca de 70% em junho e agosto e 80% entre julho e setembro. A Administração Oceânica e Atmosférica Americana atualizou nesta quinta-feira suas previsões, indicando ser de 90% a chance de o fenômeno El Niño ocorrer com intensidade no segundo semestre deste ano. A informação foi confirmada por especialista como o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, do Canal do Tempo. Isso deve acontecer ali por julho, agosto para frente, como vocês vão ver agora. Esse aqui está aqui, ó, em franca ascensão, está subindo. Aqui, ó, nesse trimestre, maio, junho, julho, principalmente junho e julho, e mais ainda em julho, começa a esquentar, formando o El Niño aqui no Oceano Pacífico, continua indicando o oceano mais quente que o normal aqui no litoral do Nordeste, e uma mescla de normal um pouco quente aqui no Atlântico Sul. Para a Amazônia, o alerta de El Niño pode significar uma temporada intensa de incêndios com cenário devastadores, alertam cientistas. No período de El Niño, a Amazônia se torna ainda mais quente e mais seca do que já está por causa das mudanças climáticas. Os especialistas dizem ainda que na Amazônia o El Niño tem um efeito mais forte porque age em cima de uma floresta que já está modificada em termos de clima. Além disso, é um ano em que o desmatamento está muito intenso, muitas derrubadas, o que significa muita matéria-prima para o fogo que pode escapar para dentro das florestas. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, indica que a Amazônia já está quase 2 graus mais quente e com períodos de seca maiores se comparado com os padrões na década de 1970. A soma entre mudanças climáticas, El Niño e grande quantidade de matéria orgânica no chão da floresta tem como resultado uma Amazônia altamente inflamável. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E agora vamos voltar a falar de política. Vamos conversar com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil, que está completando 100 dias de mandato. Muito boa noite, deputado. Então, seja bem-vindo aqui ao 18 Horas. O senhor que é estreante na Câmara Federal, como é que o senhor faz essa avaliação aí dos 100 dias em Brasília? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, muito bem. Perfeitamente. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Esses 100 dias de mandato foram de muito aprendizado. A gente pôde aprender muito na Câmara, porque a dinâmica da Câmara é totalmente diferente da Assembleia, por onde eu tive a oportunidade de ser por 4 anos deputado estadual. O trabalho na Câmara é muito intenso, né? E as pautas nacionais que são debatidas na Câmara, elas estão diretamente ligadas ao que é importante também, naturalmente, para o Estado do Amazonas. Eu posso aqui ressaltar, como, por exemplo, a questão da discussão da reforma tributária, ao qual eu faço parte do grupo de trabalho que nesse momento examina essa matéria na Câmara Federal. Oi? Estamos lhe ouvindo. Pode seguir. Caiu aí ou tá ok?
Não, deu uma travada aqui, mas voltando. Então, eu estava falando da reforma tributária, o qual eu faço parte do grupo de trabalho que está debatendo essa matéria que é muito importante para o estado do Amazonas, dentre várias outras proposituras que nesses 100 dias de trabalho a gente teve a oportunidade de apresentar na Câmara Federal. Olha só, deputado, o senhor realmente acredita que é possível preservar a Zona Franca intacta na provável reforma tributária, uma vez que o lobby contra a Zona Franca ele é poderoso e é contínuo, né? Isso, essa não é uma tarefa fácil, mas a bancada como um todo tem se unido muito para que a gente possa preservar a nossa Zona Franca dentro do texto da PEC 45, que é que está tratando da reforma tributária. A gente teve oportunidade, eu e os outros 2 deputados que fazem parte do grupo de trabalho, que é o deputado Sidney Leite e o deputado Adail Filho, tivemos conversa já com o governo federal através do secretário Bernardo Api, que é quem é o responsável pela reforma tributária dentro do Ministério da Fazenda. Inclusive a gente já fez até interlocução com a própria Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, que também tem participado dessa conversa, e a gente está muito otimista, porque nós conseguimos já aí um entendimento do grupo de trabalho da importância da preservação da competitividade para que as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus possam permanecer e assim a gente possa manter os nossos empregos. Certo. Deputado, esta semana foi destaque aqui no 18 horas o relatório do Banco Mundial criticando a Zona Franca de Manaus, o modelo econômico. E o senhor foi um dos que saiu para defender a Zona Franca de Manaus. Agora, na sua avaliação, como é que foi feito esse relatório? Foi completa falta de conhecimento, de ter dados e números em mãos para o Banco Mundial divulgar um relatório como esse? Inclusive o próprio banco que divulgou esse relatório, eles já se retrataram referente ao que foi colocado, né? Eles inclusive externaram que eles foram mal interpretados, porque eles falam, na verdade, o que o relatório em si fala é que precisa melhorar a questão da produtividade do polo industrial de Manaus. E aí, assim, é importante que a gente, para falar desse assunto, a gente possa explicar o contexto do porquê que nós temos aqui a nossa Zona Franca de Manaus. Esse modelo que foi criado há mais de 50 anos atrás foi para que a gente pudesse desenvolver a região amazônica, desenvolver o estado do Amazonas, principalmente, que é um dos principais estados que compõem, né, os estados que têm esses incentivos da nossa Zona Franca de Manaus. É óbvio que aqui, para que possa se produzir mais caro por conta da questão da infraestrutura, por conta da questão da localização onde nós estamos no Brasil, a questão da falta, né, e da precariedade muitas vezes da questão da comunicação, ou seja, mas esses incentivos são dados para que as empresas possam se instalar, gerar empresa e gerar riqueza para que a gente possa desenvolver a região. Esse é o conceito que foi criado, ao qual foi criado a nossa Zona Franca de Manaus. Portanto, se a gente for fazer uma comparação direta, é óbvio que é muito mais barato produzir em outros estados brasileiros do que no estado do Amazonas. Por isso que nós temos incentivos fiscais. Mas o principal motivo, né, para que nós tenhamos a nossa Zona Franca de Manaus aqui, é o que a gente luta todos os dias, é para que a gente possa ter a competitividade das empresas, para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa gerar renda para o estado do Amazonas e principalmente, que é a maior contrapartida que nós entregamos, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, é a preservação da nossa floresta em pé. Olha, deputado, temos aí algumas CPIs programadas, né? E o senhor, inclusive, está sendo cotado para ser membro da CPMI dos atos de 8 de janeiro e também da CPMI das apostas esportivas. O senhor acredita que o seu nome será realmente indicado para alguma CPI nesse processo, deputado? Na verdade, ao qual o meu partido me indicou para fazer parte foi da CPI das apostas esportivas. Né? O deputado Fausto foi o indicado para participar da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Né? Essa CPI do jogo de aposta é algo que é muito importante que a gente possa debater na Câmara Federal, porque o que está né? A gente está, inclusive, viabilizar o esporte no Brasil. Esses sites, a grande maioria dos sites de apostas, eles são sites que não são sediados nem aqui no Brasil. Como não existe regulamentação, não existe nenhum tipo de cobrança de tributos para o Brasil referente ao jogo de aposta,
E se tudo isso já não fosse ruim, agora existem quadrilhas que estão aliciando, né, jogadores das diversas modalidades, o que hoje é está sendo muito debatido referente ao futebol, mas outros esportes também, essas quadrilhas estão aliciando jogadores, e aí a gente tem visto aí o que está acontecendo, jogador sendo afastado, resultados sendo manipulados. Isso é muito ruim para o esporte brasileiro, principalmente para o futebol, né, que é o esporte mais popular do mundo, e o Brasil é um país que é conhecido como um grande celeiro de formação de jogadores, e é com toda certeza o principal país do nosso esporte de futebol, e eu já fui indicado pelo partido, esperando o presidente da Câmara retornar para que essa CPI possa ser instalada, e aí a gente começar o trabalho. Eu faço questão de participar dessa CPI, porque é um assunto importante, a gente precisa investigar a fundo. Tá ok. Deputado, para finalizar, o seu partido, União Brasil, vai lançar candidato a prefeito de Manaus para 2024? Afinal de contas, é uma campanha que já está na rua, praticamente, já começou. E o senhor pensa em se candidatar para prefeito? O nosso partido, União Brasil, é um dos maiores partidos do Brasil, é o terceiro maior da Câmara Federal, e isso representa para o partido tanto o maior volume de recursos do fundo eleitoral, quanto também um tempo expressivo do tempo de TV. Naturalmente, o Partido União Brasil, ele se credencia para que possa ter candidaturas majoritárias, não apenas aqui em Manaus, mas nos vários municípios do nosso interior. Essa questão ainda não foi tratada internamente dentro do partido, mas com toda certeza o União Brasil será um partido que irá ser protagonista da eleição de 2024, seja em Manaus, seja no interior. Eu, como filiado ao partido, né, tenho meus direitos políticos, sou hoje deputado, estou hoje na função de deputado federal. Naturalmente, meu nome pode ser um dos colocados para que a gente possa construir. A candidatura ela não é de uma pessoa apenas. A candidatura é feita a várias mãos, e ela precisa ser uma candidatura que será construída, né? É óbvio que chegará um momento que o partido irá fazer esse debate interno, tanto das candidaturas no interior como na cidade de Manaus, e como eu tenho a possibilidade de poder me colocar como um dos nomes do partido, é claro que no momento oportuno a gente vai discutir isso. A eleição só é em 2024, e a gente tem aí o resto do ano de 2023 todinho para poder fazer a defesa do Estado do Amazonas na Câmara Federal, e que a gente possa viabilizar muita coisa boa para o nosso Estado. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Boa noite. Deputado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, sempre à disposição. Eu quero aproveitar esse momento para poder, à véspera do Dia das Mães, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães de Manaus. Obrigado. Valeu. Tá ótimo, obrigada, valeu. 6h46. 18 horas. Olha só, ainda não estamos em 2024, mas já temos aí pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. Mix. Fabricantes de chocolates amazônicos é o microindustrial do ano no Amazonas. Jorge Neves vai receber o título no dia 19 desse mês em evento da Federação das Indústrias do Amazonas. E vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Diné Araújo. A FIEAM, a Federação da Indústria do Amazonas, vai premiar no próximo dia 19 de maio os empresários e empresas que mais se destacaram no ano passado. O industrial do ano é Frank Benzecri. A empresa exportadora de 2022 é a Recofarma Indústria do Amazonas. E o agraciado com a medalha do Mérito Industrial, Moisés Israel, é o empresário e presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. O evento promovido pela FIEAM também vai homenagear o microindustrial do ano. O eleito é o especialista em alimentos, Jorge Neves, proprietário da empresa Uarabu Chocolates. Para mim é uma satisfação enorme receber esse prémio. Isso significa que estamos realizando um trabalho sustentável, valorizando a floresta e contribuindo com a economia local. A ideia de criar a empresa de chocolate nasceu no final de 2018, ainda na fase dos testes laboratoriais para descobrir o comportamento do cacau de várias regiões do Brasil. O empresário Jorge Neves explica que o sucesso de seu empreendimento está no uso da melhor matéria-prima para o preparo de chocolates bean to bar, caracterizado pelo uso da amêndoa integral do cacau até a barra de chocolate, sem qualquer processo ou aditivos artificiais.
Nós somos uma empresa do ramo de chocolates Bintubar, com referências em chocolates orgânicos, sem conservantes, livres de glúten e sem lactose. São chocolates únicos, inclusivos, com sabor amazónico. Eles são produzidos com cacau nativo e selvagem. Atualmente os nossos chocolates possuem certificação orgânica internacional para Estados Unidos e União Europeia, assim como a certificação vegana internacional. A empresa Warabu Chocolates, que tem nome de origem indígena, que significa em Tupi-Guarani, algo que vem da terra, está em processo de internacionalização, conforme Jorge Neves. Estamos em processo de internacionalização e esperamos alcançar cerca de 50% das vendas com as exportações ainda este ano. A empresa hoje tem 34 pontos de vendas em Manaus e São Paulo. O cacau e as castanhas utilizadas na produção do chocolate da Warabu são comprados pela empresa de produtores rurais de alguns municípios do Pará e do Amazonas. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 50 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito bem-vinda. Chega junto. Então, Cíntia, já temos aí pré-candidatos à Prefeitura de Manaus conversando, dialogando. Isso indica aliança, Cíntia? Casamento ou apenas primeira os preliminares, paquera, né, Carlão? É só uma paquera. Sextou, vocês estão assim, né? Olha aí, conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Coronel Menezes foi a Brasília. Ele é vice-presidente do PL, partido de Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. E ele foi justamente para falar com Bolsonaro que Bolsonaro virá a Manaus, de acordo com Menezes, para apoiar a pré-candidatura dele para prefeito de 2024. Gente, toda vez que eu sento aqui fala em 2024. Nós estamos em 23, tá? Só pra gente saber onde tá. Mas a eleição, a campanha, aliás, já está em 2024. E Menezes, lembrando, ele foi super bem na última eleição, ele quase tirou Omar Aziz ali do Senado, pega essa vaga, por muito pouco ele não conseguiu, e a gente tem Omar Aziz como senador. E ele também é um nome que é falado, né, para vir aí para a eleição de 2024 para prefeito. Ele fica no terceiro lugar, a briga fica entre Davi Almeida, depois vem o deputado Amon Mandel, Davi Almeida prefeito, que tenta a reeleição, depois vem Amon Mandel e em terceiro lugar costuma aparecer ali nas pesquisas que já aconteceram, Coronel Menezes. E aí, o que acontece? No caminho ele encontra Amon Mandel, que é deputado federal, portanto tá ali em Brasília também, com quem Menezes conversou, trocou uma ideia lá e postou uma foto ao lado de Amon Mandel. E isso conta pra gente muita coisa, porque como que em uma imagem o Amon Mandel, que é o que mais dá trabalho pro prefeito Davi Almeida, quando a gente fala em eleição 2024, de acordo com as pesquisas, aparece ao lado do terceiro lugar. Já pensou junto esses dois em uma chapa? Olha aí, né? Forte, né? São coisas que a gente começa a imaginar. Mas, ou então, o que pode acontecer também, que Menezes torce por isso, segundo diz a imprensa, é que o Amon Mandel apareça no palanque do Menezes, porque ele pode não vir candidato. Oficialmente não temos nenhum candidato, a não ser o próprio prefeito Davi Almeida tentando a reeleição, que é o natural. Só que Amon, nessa de fazer foto com o Coronel Menezes sem nenhum problema, ele tá dando sinais pra gente de que ele tá mais à direita. Por quê? Amon Mandel, ele não costuma dizer direita ou esquerda, não faz isso. Ele tá sempre no muro. Só que quando ele se aproxima do governador Wilson Lima, que é mais à direita, agora faz foto com o Coronel Menezes, fala que é contrário à urgência do PL das fake news e faz críticas à proposta como ela tá. São todos movimentos que indicam pra gente que Amon Mandel tá à direita. E a gente lembra que Manaus tem uma população de eleitores forte aí quando a gente fala que o assunto é direita. Então, essa imagem, toda essa situação trouxe pra gente essas informações, né? De Amon Mandel mais à direita, Coronel Menezes se aliando aí a Amon, enfim, Karime, Carlão.
Ei, Cintia, olha só, os advogados do senador Eduardo Braga pularam fora do barco, pegaram o beco. O que aconteceu? É isso aí, 12 advogados que atuavam em processos eleitorais da campanha do senador Eduardo Braga, quando ele se candidatou a governador em 2022 e perdeu para Wilson Lima, eles deixaram aí os processos. São todos do escritório do advogado Yuri Dantas, que também não vai continuar com o senador. Os principais processos envolvem o jornalista Ronaldo Tiradentes e o governador Wilson Lima, de quem Eduardo Braga gostaria de tirar o comando do Estado, né? O governo, numa briga aí no terceiro turno. Karime e Carlão. 2024 já tá aí, né? Cíntia, escuta, e a aproximação entre Davi Almeida e o Arthur Bisneto já está se fortalecendo? Existe aí realmente essa aproximação? Conta pra gente. A gente já falou sobre isso aqui, né? Já aconteceu antes e agora eles aparecem juntos de novo, dessa vez na reinauguração da Escola Municipal São Dimas, no bairro São Jorge. E a intenção, de acordo com o que está se falando aí nos bastidores, é que Arthur Bisneto venha para disputar uma vaga para vereador de Manaus em 2024, que é o assunto que a gente costuma trazer aqui. Isso aí. E Davi Almeida mostra aí, né, uma futura aliança entre Bisneto e Davi Almeida. Ele pode vir para vereador e Davi Almeida mostra que também tem aliados, assim como o Wilson Lima mostra quem está ao lado dele, a Mão mostra quem está ao lado dele, Davi Almeida também faz esse mesmo movimento. Enfim, tudo na política é um sinal. Legal. E era isso que eu tinha. E também, né, desejar Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Boa, Feliz Dia das Mães. Karime, valeu, mamãe. Cíntia. Isso, assim que a gente se despede hoje, que é um dia especial. Valeu. Valeu, Cíntia. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. 18 horas. Agora 6h55, vamos conferir tempo e temperatura para esta sexta-feira, hein? Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E o sextou vai ser de tempo nublado, segundo informações do Clima Tempo, tá? A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83%, a umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. Mix. 18 horas. Esporte Com Cid Soares, é isso aí, chega junto, Cid, conta pra gente o que temos hoje para o esporte. Tem notícia boa, tem notícia ruim, tem tudo pancada, tá uma confusão aqui. Sextou, né? Bom, olha só, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo para que o Maurício Barbieri possa comandar o time contra o Santos no próximo domingo em São Januário. Na última quinta-feira, o treinador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com 2 jogos de suspensão depois da expulsão dele, já na estreia do Brasileirão, diante do Atlético Mineiro. Bom, o Barbieri, ele cumpriu a suspensão automática na rodada seguinte contra o Palmeiras e posteriormente ele foi condenado mais uma vez a ficar suspenso em outra partida. É que ele agride verbalmente, né? O juiz com palavras de baixo calão é muito pipipi, não dá nem pra falar aqui. Seu pi! Então, seguindo isso tudo, ontem o Vasco empatou aí em 1-1 com o Curitiba, no estádio Couto Pereira, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Castro e a torcida do Vascão não gostaram nada, Tadinho ficaram pistolinhas. Quem manda ser vascaíno? Pois é, né? Então, com esse resultado aí, Carlão, o Vasco chega a 6 pontinhos na competição. O próximo adversário será o Santos, em São Januário, já no próximo domingo, dia 14, 16 horas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, diferente de tudo isso, o torcedor do Criciúma vai vivendo aí uma temporada muito boa. Em 5 rodadas, os comandados de Cláudio Tencati, vem realizando aí uma ótima campanha com 4 vitórias e somente um empate. Até o momento, o Criciúma já venceu Ponte Preta, Tombense, Ituano e Avaí, além de ter empatado com Londrina. Detalhe é que o adversário de hoje à noite também chega bastante embalado, digamos, né? Já vem aí, já não perdeu até o momento no torneio e com um jogo a menos. Estamos falando do Vila Nova, que soma 10 pontos até aqui e fecha o G4. Até por isso, o encontro dessa noite é tratado como uma verdadeira decisão e o técnico do Tigre terá novidades na escalação, agora é aguardar. E para fechar, dá para fechar, né? Dá, o Palmeiras foi notificado aí pela FIFA que precisará pagar $1 milhão, cerca de 4 milhões e 900 mil reais, além de uma penalização de $100 mil, 494 pau, ao Penarol,
do Uruguai, né? O valor é referente a uma das parcelas da transferência de Piqueres. O time uruguai abriu a ação cobrando o pagamento e venceu o processo. O Verdão tem 45 dias para fazer o pagamento, cumpriu o prazo. Claro que eles não querem perder isso, né? Claro. Não tem nem como recorrer, já tem que pagar para não ter aquele transfer ban, né, que impediria aí de adotar novos reforços. É o que temos para hoje. Caramba, é uma grana, hein? Valeu, Cid Soares. Muito obrigada pelas informações, Cid Soares. Até segunda. Está lá vista. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos com o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, 12 de maio, é o dia do enfermeiro e dia da enfermagem. A esses profissionais, nossas homenagens e solidariedade àqueles que estão com salários atrasados 2, 3 e até 4 meses. O governo do estado continua não dando o devido reconhecimento a esses profissionais, não pagando sequer em dia seus serviços prestados. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoas da limpeza não recebem em dia. E isso é cruel para quem faz um trabalho digno e honesto. Profissionais que enfrentam a falta de equipamentos e proteção individuais, recebem refeições de má qualidade, enfrentam uma demanda excessiva, falta de medicamentos e materiais básicos em um ambiente de trabalho e ainda têm que conviver com atraso no pagamento. Nossa solidariedade a todos esses profissionais de enfermagem. 18 horas. 7 em ponto, Karime finalizando mais uma edição do 18 horas e também mais uma semana. Hoje é sexta, né, Karime? Acabou, Carlão. Até segunda. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.